Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Cristã Aprendei e Ensinai. Hoje nós estamos iniciando um novo curso de Bíblia, Bibliologia ou Introdução à Bíblia. Nós temos um conteúdo geral que eu vou aproveitar para apresentar para vocês todo o conteúdo que nós vamos estudar ao longo deste curso. Nós vamos começar respondendo a uma pergunta extremamente importante, fundamental, vital. Por que que nós cremos na Bíblia? Por que que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso nós vamos conversar hoje nesta aula introdutória sobre bibliologia. Além disso, nós vamos conversar também sobre o cânon das Escrituras, os gêneros literários e um panorama geral do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos estudar sobre o contexto histórico e geográfico, métodos de estudo e interpretação da Bíblia. Esse é o nosso conteúdo geral ao longo do nosso curso de Bibliologia. Então vamos começar na aula 1 respondendo a essa pergunta. Por que que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? É extremamente importante, extremamente essencial respondermos a essa pergunta. Primeiro, porque o nosso relacionamento com Deus, ele está baseado, alicerçado nas Escrituras. E aquilo que a gente proclama, que a gente anuncia, que a gente prega sobre o reino de Deus, também está alicerçado nas Escrituras. O conteúdo que nós pregamos é a palavra de Deus. E quando nós falamos é a palavra de Deus, nós estamos falando que é o que está escrito na Bíblia. Então, respondermos a essas perguntas, a essa pergunta é extremamente importante e necessário e vital para a nossa vida espiritual. Vamos apresentar 3 respostas, uma completando a outra. A primeira é porque Jesus Cristo testificou sobre a Escritura. E só isso seria e é, de fato, suficiente. A afirmação de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, dizendo que a Escritura é a palavra de Deus, é a boca de Deus, isso já é suficiente para nós, cristãos, cristãs, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Ele disse isso numa das suas declarações. Eu separei 2 declarações para a gente ler hoje. Uma, ele fala sobre as Escrituras, e a outra, ele fala sobre a ação do Espírito Santo. E quando ele fala sobre a ação do Espírito Santo, ele junta o que está escrito, a fé nele e a ação do Espírito Santo. Então vamos ler a primeira declaração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia e abre no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pega um lápis, pega uma caneta e risque algumas palavras extremamente importantes neste versículo 4. Está escrito, palavra e boca de Deus. Logo, a palavra que procede da boca de Deus é o que está escrito. Jesus afirma isso, ele declara isso, ele deixa essa resposta para a gente. O que está escrito é a palavra que procede da boca de Deus.
Então nós precisamos ter a nossa vida espiritual alicerçada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, porque o nosso relacionamento com Deus está baseado, alicerçada nesta palavra que está escrita, e o nosso serviço também a Deus. O conteúdo da nossa mensagem é a palavra de Deus. E neste versículo, Jesus deixa isso extremamente claro. A palavra que procede da boca de Deus é o que está escrito. E a segunda declaração de Jesus está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 e versículo 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber o que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Da mesma forma que nós fizemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, nós vamos fazer nessa referência bíblica também de João 7, 38 e 39. Risque aí algumas palavras. Crer em mim, Escritura, rios de água viva e Espírito. Ao estudarmos essas palavras, Jesus estava dizendo que esse rios de água viva, que nós sabemos que é a ação do Espírito Santo, depende de uma fé nele. Mas é uma fé nele com base no que está escrito. Então, a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa depende da fé, de uma fé em Jesus Cristo, mas de uma fé bíblica. Ele disse isso para a gente. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz o que está escrito, do seu interior vai fluir rios de água viva. Então, a ação do Espírito Santo depende de uma fé bíblica, de uma fé em Jesus Cristo. Nós temos aqui duas declarações extremamente importantes. Uma sobre Jesus Cristo, dizendo que a Escritura é a boca de Deus. E a outra, Jesus dizendo que a ação do Espírito Santo depende da fé nele e com base no que está escrito. E é importante dizermos que o Espírito Santo jamais vai contradizer as Escrituras. O Espírito Santo, ele é o autor das Escrituras. Ele agiu na vida de aproximadamente 40 autores e inspirou o texto sagrado. E o Espírito Santo ele vai testemunhar e glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Então, essa palavra que foi revelada a Moisés, aos profetas e aos apóstolos, ela foi registrada e assim nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A segunda resposta, como eu disse, uma vai complementar a outra. A primeira, por que nós cremos na Bíblia? Porque Jesus Cristo disse, Jesus Cristo testificou sobre a Escritura. É importante fazermos uma observação aqui, que quando Jesus disse isso, é bem verdade que neste momento ele estava falando especificamente sobre o Antigo Testamento. Mas, ao longo do nosso curso de bibliologia, quando nós estudarmos sobre o processo de formação do cânon do Antigo e do Novo, nós vamos tratar sobre esse alinhamento, o alinhamento do Antigo Testamento e o Novo Testamento. A segunda
resposta, então, complementando a primeira, porque a Bíblia é a instrução de Deus para a nossa vida. No Salmo 119, 105, versículos 105 e 106, está escrito assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Neste salmo que nós acabamos de ler, o salmista declara que a palavra de Deus é lâmpada, é o que vai iluminar a nossa vida. Como nós falamos que a Bíblia é o nosso manual de regra, né? É o nosso manual de fé e de prática. E ela é que ilumina, que clareia os nossos pés, os nossos passos. E nós precisamos guardar no sentido de praticar, de exercer os retos juízos de Deus. A segunda declaração que nós temos, que vai complementar, é porque a fé se baseia no que está escrito. Mas antes da gente conversar um pouco sobre essa última declaração, eu queria dizer que ao longo da história nós tivemos uma mudança em relação ao formato da onde que a palavra de Deus ela foi escrita, o formato, né? Nós tivemos em primeiro lugar, no primeiro momento, a pedra, depois as tábuas, depois os rolos e por fim o livro, né? No modelo como nós usamos hoje, né? Este modelo da Bíblia, né? Mas nem sempre foi assim, né? Como eu acabei de dizer, foi em pedra, foi em tábuas, foi em rolos, até que chegou neste formato que nós usamos hoje. Mas o conteúdo não foi mudado, o conteúdo não foi alterado, apenas o formato, né? Nós temos as referências bíblicas no material didático, apresentando cada um desses exemplos: a pedra, as tábuas, o rolo e o livro. Tá bom? Lembrando que se você quiser adquirir o material didático, se você quiser saber como adquirir o material didático, entre em contato no e-mail da Escola Bíblica Cristã. Aprendei e ensinai. Nós já compartilhamos num outro vídeo o e-mail. A terceira resposta é porque a fé se baseia no que está escrito. Então, a primeira resposta foi: por que nós cremos na Bíblia? Primeira resposta: porque Jesus Cristo testificou sobre ela. A segunda, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é a instrução de Deus para a nossa vida. E a terceira, porque a fé se baseia no que está escrito. Eu quero ler, compartilhar com vocês duas referências bíblicas sobre este terceiro ponto. A primeira está em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. O texto diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, os gentios, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Riscando, né, essa última parte, começando como está escrito, o justo viverá por fé. Como nós sabemos que o justo viverá por fé? Porque está escrito.
E aí, se a gente pegar a nossa Bíblia e se a gente for ver a referência bíblica da onde que está escrito isso, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, para a gente verificar aonde que está escrito que o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Qual é a referência bíblica que diz isso para a gente? Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, a fé se baseia no que está escrito. Ela está alicerçada na instrução de Deus que foi dada, que foi revelada, a palavra de Deus que foi revelada a Moisés, aos profetas e aos apóstolos. E essa palavra que foi revelada, ela foi registrada. Então é a partir daquilo que está registrado que nós vamos ter a nossa fé alicerçada nesta palavra, nesta instrução de Deus. A segunda referência bíblica que eu quero compartilhar ainda com vocês sobre este terceiro ponto é Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, como nós estamos falando, é o que está escrito. Então a nossa mensagem precisa estar alicerçada neste conteúdo. E a fé, ela vai vir através, por meio dessa mensagem que está alicerçada no que está escrito. Este é o conteúdo que a gente prega, que está escrito. E a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então, a nossa fé, ela se baseia, ela está alicerçada no que está escrito, porque é a instrução de Deus para a nossa vida e porque Jesus Cristo testificou sobre a Escritura. Assim a gente termina a nossa primeira aula, uma aula onde a gente respondeu a essa pergunta: por que nós cremos na Bíblia? Na próxima aula nós vamos continuar o nosso conteúdo geral da nossa disciplina, do nosso curso de Bibliologia. Fique na paz, um abraço e até a aula 2.